Boa noite a todos, boa noite a todas, sejam todos bem-vindos, Boa noite. sejam bem-vindos a mais um encontro para a meditação cristã. Se tem alguém vindo a primeira vez, né, eu gosto sempre de lembrar que nós fazemos parte de uma comunidade internacional chamada Comunidade Mundial para a Meditação Cristã. E nós realizamos encontros semanais para a prática da meditação com o objetivo de ensinar a meditar, de transmitir essa tradição milenar já dentro do cristianismo, né? E nos fortalecer como grupos, como praticantes, né? A participação no grupo nos fortalece, nos ajuda na nossa caminhada, na nossa jornada. Nessa jornada que é uma jornada para dentro de nós mesmos, né? Uma jornada de autoconhecimento e conhecimento de Deus. Bem-vindos, então, mais uma vez, né, a todos. Só lembrando, eu peço para deixarem todos o microfone mudo, né, para não vazar nenhum barulho aqui enquanto a gente estiver reunido. Os nossos encontros acontecem sempre divididos em três momentos, né, com três momentos. Primeiro, a gente escuta um ensinamento da tradição contemplativa cristã, né, sobre a tradição, sobre a meditação cristã. Então a gente ouve um ensinamento de sabedoria que vai inspirar a nossa prática. Depois nós temos o coração do nosso encontro, que é a prática, a oração contemplativa em silêncio, 20 minutos de oração em silêncio ou meditação. E para quem nunca praticou, eu vou orientar sobre como fazer isso antes da prática. E no final, nós temos alguns minutos, deixamos alguns minutos para responder perguntas, né, um momento de partilha no final do nosso encontro, para responder perguntas, tirar dúvidas sobre a prática, sobre a tradição, ou partilhar algo da experiência do silêncio também. No final, então, se durante o ensinamento, né, você surgiu alguma pergunta, se você tiver alguma dúvida ou quiser comentar algo, peço que aguarde até o final, que vamos ter esses minutos para conversar. Eu me esforço para falar pouco antes da prática, para sobrar mais tempo no final, para a gente conversar, tá bom? Então vamos lá. O ensinamento de hoje, que é o da carta número 20 do ano 2, né, da Escola de Meditação. E o tema de hoje é o poder da linguagem. As palavras, né, nós acreditamos que as palavras elas têm um poder. Aquilo que nós falamos afeta outras pessoas, não é? E pode afetar positivamente ou negativamente. Talvez a maior parte do tempo, por nós estarmos distraídos, por nós estarmos vivendo mais no futuro com as preocupações, ou no passado com lembranças ou arrependimentos, pode ser que por causa de nós vivemos desconectados da nossa verdadeira essência, do nosso verdadeiro ser, pode ser que a maior parte das coisas que nós dizemos afete as pessoas negativamente. Porque hoje em dia a gente não escuta, né?
quando a gente vai conversar com alguém, a gente não está escutando, a gente não está prestando atenção. A gente fica, na verdade, esperando a nossa vez de falar. E quando a gente fala, a gente quer ter razão, né? A gente quer dar a nossa opinião e a gente quer estar certo. Diz um padre que eu escutei uma vez, que também ensina meditação, né? Que ele diz isso, que nos 10 mandamentos deveria começar com você deve estar sempre certo. Porque nós temos essa mania, né, de querer estar certo o tempo todo e que o outro esteja errado, né? Esse pensamento, essa forma dualista, né, de enxergar sempre tem um certo e um errado, sendo que existem coisas que estão além do certo e do errado. Então, quando a gente fica distraído, muitas vezes nós dizemos coisas que ferem o outro, ferem a outra pessoa. Quantas vezes a gente diz coisas sem pensar e, na verdade, isso, a gente só está querendo ter razão, né? E desmerecer a opinião do outro. E nesse golpe rápido da linguagem, né? Da língua, às vezes a gente diz coisas que se arrepende depois. Mas e tem coisas que mesmo quando a gente pede desculpa, não desfaz o estrago, né? Me lembro que acho que tem uma frase, tem um ditado, né? Um pensamento chinês, se eu não me engano, que diz isso, que não tem nada, nem o cavalo mais rápido consegue pegar uma palavra dita com raiva. Né? Então tem muitas coisas que às vezes a gente diz e não tem como desfazer, né? Não tem como retirar depois. E o que isso tem a ver com a meditação, então? Né? Os padres e madres do deserto, como sábios que eram, né? E não só eles, mas sábios de todas as outras tradições, eles nos ensinam a importância do silêncio, de ficar mais em silêncio, né? Do que dizer coisas que a gente possa se arrepender, dizer coisas impensadas que possam ferir as outras pessoas. Então eles entendiam muito bem a importância de ficar em silêncio, de entrar em contato com a sua verdadeira essência, entrar em contato com o espírito, entrar em contato com a luz, a chama divina dentro de cada um de nós e deixar que as palavras surjam a partir desse lugar. Porque as palavras que surgem a partir dessa conexão com o espírito, elas podem ser palavras de cura, elas podem ser palavras de amor e de sabedoria. Jesus falava assim, né? A gente imagina. Ele ensinava e às vezes ele até repreendia, né? Ele até dizia palavras duras para as pessoas, palavras difíceis. A verdade às vezes é difícil, né? A gente estava falando de certo ou errado. Às vezes as pessoas vinham perguntar coisas ou dizer coisas para Jesus querendo que ele dissesse que aquilo estava certo, né? Que você está certo. É isso que a gente mais quer ouvir às vezes, que nós estamos certos, né? Mas às vezes a verdade é dizer eu não sei, ou às vezes a verdade quer dizer eu estou errado e o outro está certo, né? E então se a gente
escuta os ensinamentos, as palavras de Jesus, e a gente pode perceber que elas vêm de um lugar de conexão com o Espírito. Elas vêm de um lugar mais profundo e eram palavras de cura, eram palavras de carinho, de atenção, de amor, mesmo quando às vezes ele tinha que repreender alguém. Ele repreendia, mas nas palavras dele tinha amor, tinha cuidado, tinha atenção, com a intenção de curar aquela pessoa, com a intenção de trazê-la para a luz. Muitas vezes tentavam, né? Às vezes até enganar Jesus por meio das palavras. E ele, enxergando aquilo, então ele percebia que a pessoa estava num lugar de estar tentando obter algo dele, e ele, através de uma palavra de verdade, de amor, ele podia repreender aquela pessoa, mas com a intenção de trazer aquela pessoa para a luz. Então, na meditação, nós aprendemos isso. Nós aprendemos o valor e a importância de silenciar, de buscar a quietude, mais do que lacrar, né? Hoje em dia a gente fala assim, né? Existe a coisa da lacração, né? De você querer não só estar certo, mas dar aquela resposta definitiva para calar a outra pessoa. Então, com a meditação, a gente aprende a buscar um lugar dentro de nós onde a gente possa, onde a gente deixe as palavras fluírem a partir do silêncio, a partir do centro do nosso ser, do nosso verdadeiro ser, não apenas a partir do ego, a partir das vaidades, a partir dos medos, né? Na meditação a gente aprende a ir além de tudo isso, além do ego, além dos pensamentos, além das preocupações, e escutar no silêncio, escutar aquela vontade do Espírito dentro de nós, deixar que ele fale, deixar que ele se expresse através de mim. Com certeza, assim a gente vai se expressar com muito mais sabedoria, mesmo quando a gente perceber que a gente não deve dizer nada. Carta 20 do ano 2, o poder da linguagem. Cara amiga e caro amigo, ele disse também, abre aspas, é melhor comer carne e beber vinho do que comer a carne de um irmão através da calúnia. Abba Hiperequius. Não só fofocar e caluniar eram censurados por fazer parte de julgar os outros, mas também porque os eremitas do deserto estavam convencidos do poder da linguagem para curar e para ferir. Precisamos lembrar que o século III ainda era de uma cultura amplamente oral. Palavras faladas eram consideradas poderosas, não só aquelas provenientes das Escrituras, mas também as palavras ditas pelos abas e amas. Por serem considerados puros de coração, suas palavras tinham poder.
elas curavam e revigoravam a vida. Mas eles também estavam cientes dos danos que uma palavra descuidada poderia causar. Consideravam cuidadosamente quando falar e quando calar. Daí a importância que atribuíam ao silêncio em geral. Este evitava falas descuidadas, prejudiciais, e garantia oportunidade para que palavras de sabedoria surgissem. Embora já não vivamos em uma cultura oral, nós também conhecemos o poder de uma palavra encorajadora ou depreciativa para aqueles que seguem o caminho espiritual conosco. Pelos muitos relatos dos padres e madres do deserto, sabemos da importância atribuída às Escrituras. A maior parte do conhecimento dos eremitas veio da escuta da palavra na sinaxe, a reunião semanal de monges. Um relato fala de um irmão que ficou momentaneamente distraído e esqueceu de dizer algumas palavras do salmo que estava sendo recitado. Um ancião veio até ele e disse: "Onde estavam seus pensamentos quando estávamos repetindo a sinaxe? Que palavra do salmo lhe escapou? Você não sabe que você estava em pé na presença de Deus e falando com Deus?" A meditação, a repetição de certas palavras da Escritura, a recitação memorizada ajudavam os monges a lidar com seus pensamentos e tentações, seus próprios demônios interiores. Muitas vezes, eles eram perseguidos pelas memórias de sua vida pregressa ou pelo remorso por coisas que haviam feito ou deixado de fazer. João Cassiano cita quanto à fórmula recomendada: "Ó Deus, vinde em meu auxílio, ó Senhor, apressa-te em socorrer-me." Um murmúrio inexpugnável, uma couraça impenetrável e um escudo muito forte. Sem dúvida você se lembra de como ele salientou que você deve, eu digo, meditar constantemente sobre este verso em seu coração. Você não deve parar de repeti-lo enquanto estiver fazendo qualquer tipo de trabalho, ou realizando algum serviço, ou estiver em uma viagem. Medite sobre isso enquanto dormir e comer, e cuidar das necessidades básicas da natureza. A Escritura era a base da vida deles. Quando alguns monges vieram perguntar a Santo Antão como eles deveriam viver, foi-lhes dito: "Vocês ouviram as Escrituras. Elas devem ensinar-lhes como." Nós também não devemos negligenciar a leitura das palavras de Jesus na Bíblia. A leitura das Escrituras após a meditação, ou ainda melhor, em outro momento, na forma beneditina da Lectio Divina, ou seja, tomando uma pequena passagem e lendo-a várias vezes, devagar e com cuidado. É muito útil. Lawrence Freeman, nosso diretor da comunidade para meditação cristã, disse que ao fazer isso, lemos a Escritura e permitimos que a Escritura nos leia. Então esse foi o ensinamento de hoje. E agora nós vamos para a parte mais importante, o coração do nosso encontro, que é a prática. Sempre lembro que tudo que foi falado, né, tudo que foi ouvido até esse momento,
deve ficar de lado durante o tempo da prática. Agora é o momento de silenciar e silenciar verdadeiramente. Nós buscamos a quietude física, numa postura confortável, de forma que a gente não fique se mexendo durante a prática, né? E nessa postura de quietude nós buscamos ainda o silêncio, ou seja, nós buscamos ainda uma quietude interior. E para a gente fazer isso, a gente utiliza uma palavra oração, uma palavra sagrada na nossa tradição, um mantra. Se você que veio participar hoje, por acaso já faz algum tipo de prática, alguma meditação, já tem o seu mantra, recomendo que você continue com o seu mantra. É muito importante que ele se enraize no seu coração. O mantra recomendado por John Main é a palavra em aramaico Maranata. Maranata é um lindo mantra cristão, é uma das orações mais antigas entre os cristãos, talvez a oração mais antiga depois do Pai Nosso. E significa: vem Senhor Jesus. Ela aparece 2 vezes na Bíblia, é o que nós cristãos, principalmente os católicos, né, repetimos após a Eucaristia, né, na consagração da Eucaristia. Nós repetimos: vem Senhor Jesus. E durante todo o tempo da meditação, nós repetimos essa palavra silenciosamente, interiormente, em 4 sílabas separadas assim: Ma, Ra, Na, Ta. Ma, Ra, Na, Ta. É só isso. A meditação, como vocês sabem, é muito simples, é uma prática muito simples. Ela é feita para que qualquer pessoa possa praticar, em qualquer lugar, em qualquer época da vida. Mas não é fácil, né? Ela é simples, mas não é fácil. E a gente diz isso, a gente aprende isso no primeiro minuto em que a gente começa a meditar. Por quê? Porque quando nós começamos a meditar, nós encaramos o primeiro obstáculo. Nós encaramos o barulho e a agitação da nossa mente moderna, né? Tão ocupada, tão cheia de atividades, tão cheia de preocupações. A mente humana é isso. Ela não para de trabalhar nem um segundo. A nossa mente também é uma dádiva de Deus, né? Com a nossa mente nós aprendemos a falar, nós nos comunicamos com outras pessoas, nós memorizamos informações, nós podemos aprender uma infinidade de coisas, nós raciocinamos, projetamos coisas, mas ela tem a sua desvantagem, justamente porque ela não para de funcionar em nenhum momento. Nós nos identificamos demais com a nossa mente. Tanto que a gente escuta aquela máxima, né? Penso, logo existo. Tal a importância que a gente dá para essa função do nosso cérebro, que é pensar. Mas a tradição contemplativa vem mostrar para a gente que existe algo além do pensamento. Existe algo além dessa pequena imagem que eu faço de mim mesmo na minha mente. Então, na nossa prática, dizendo mais uma vez, que é muito simples, mas não é fácil, porque nós vamos justamente enfrentar esse obstáculo que é a mente,
esses pensamentos incessantes e indo além dos pensamentos, indo além das lembranças, das preocupações, dos planos, nós vamos então saindo do turbilhão da nossa mente e indo em direção ao silêncio e à quietude do nosso coração. Então, repetindo mais uma vez, durante todo o tempo da meditação, nós devemos apenas repetir a palavra com amor, com fé, com suavidade. Nós não devemos brigar com os nossos pensamentos. Cada vez que eu percebo que um pensamento me distraiu, ou seja, eu estou prestando muita atenção num pensamento, ele está me levando para outro lugar que não aqui e agora. Um pensamento gerou uma preocupação e gerou uma ansiedade com algo que vai acontecer, algo que eu tenho que fazer, ou seja, me levou para o futuro, né? Eu solto esse pensamento, eu deixo ele ir embora e volto minha atenção para o som da palavra no meu interior. Ma, ra, na, ta. Aí surge outro pensamento. Aí esse pensamento me lembra algo que eu fiz ou deixei de fazer hoje ou durante a semana e eu fico perdido no passado. Mas eu trago de novo, então eu solto esse pensamento e eu trago de novo a atenção para a palavra que vai me trazer para o momento, de volta para o momento presente. Ma, ra, na, ta. Não visualize a palavra, não pense no significado da palavra, apenas foque a sua atenção no som da palavra no seu interior. Então, encontre essa postura. Se você estiver sentado no chão, sobre uma almofada ou um banquinho de meditação, encontre a postura confortável, porém atenta. Então, a única recomendação é a coluna ereta, né? Se você estiver sentado numa cadeira também, você pode sentar numa cadeira, não tem problema nenhum. Apenas busque essa postura da coluna reta. Que você quer dizer para o seu corpo que agora é a hora de prestar atenção, agora é a hora de ficar mais presente, mais desperto, mais consciente. Então encontre essa posição. Feche os olhos suavemente. Faça algumas respirações mais profundas, inspirando e expirando pelo nariz. E depois não controle mais a respiração. Respire naturalmente. Relaxe os músculos da face. Relaxe os olhos, boca. Continue respirando. Relaxe o pescoço, garganta. Relaxe os ombros, os braços. Continue respirando. Agora traga sua atenção para o som da palavra no seu interior. E do início ao fim da meditação, apenas diga o seu mantra. E deixe que o silêncio nos ensine. Que o silêncio seja o professor. Que a experiência seja a mestra.
Pai Celeste, abre nossos corações para a presença silenciosa do Espírito do Seu Filho. Conduz-nos àquele misterioso silêncio, onde Seu amor é revelado a todos os que clamam. Maranatá. Vem, Senhor. Vem, Senhor Jesus.
Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Mateus, capítulo 5, versículo 43. Muito bem, encerramos a nossa prática de hoje. E agora a gente tem alguns minutos então para responder alguma pergunta, tirar alguma dúvida que você tenha sobre a prática ou sobre a tradição, ou fazer algum comentário de algum insight, alguma coisa que teve. Agora está aberto, podem abrir o microfone para falar, quem quiser ligar a câmera.
Ô, Sérgio, Diga, Emerson, é, tudo bem? tudo bem? Boa noite a todo mundo. É, como que tu se sente assim, é, é, desde quando tu iniciou, assim, né? Desde o início da tua prática, como tu se sente hoje? Hum, olha, puxando já para o ensinamento de hoje, eu poderia dizer que eu tenho mais consciência de quando eu falo bobagem. Eu não deixei de falar, eu não deixei de dizer coisas que eu me arrependo às vezes, né? Mas quando a gente está distraído, mas eu tenho imediatamente eu tenho consciência disso. Mas brincadeiras à parte, dizem que conforme a gente pratica, quem mais percebe as mudanças são as pessoas à nossa volta, né? E aí quando a gente escuta às vezes pessoas dizerem assim, uma pessoa que você é uma pessoa muito paciente, muito, enfim, às vezes eu escuto coisas que eu acho que não é comigo, porque a prática da meditação, na verdade, é isso, né? A gente sempre fala isso, né? Ela não vai ela não vai fazer você se tornar outra pessoa. Na verdade, ela vai te tornar cada vez mais você mesmo, cada vez mais o seu eu verdadeiro, né? Então, o que eu sinto, acho que desde que eu iniciei, é uma leveza muito grande de realmente deixar muita coisa para trás, muita coisa muita coisa que eu achava importante, coisas que eu achava muito valiosas, né, em termos de valores pessoais, em termos de comportamentos e ideias que eu não abria mão e que hoje posso dizer que me livrei de muita coisa. Obrigado pela pergunta. Josi, quer falar? Acho que não está saindo som. Eu não estou te ouvindo. Ainda está sem som, Josi. Estão ouvindo agora? Isso, agora sim. Agora sim. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Diga. Ô, Sérgio, você viu essa semana, acho que foi essa semana que o Papa Francisco, ele pediu para as pessoas recitarem aquele trecho que o pessoal da oração de Jesus recita? Vi. Eu vi um Um resumo, né? avanço Eu não li enorme a para notícia. nós, né? Oi? Foi um avanço bem grande para a meditação cristã, né? Sim, acho que sim. O Papa Francisco já tinha falado, já tinha uma outra fala dele de um tempo atrás, não sei se foi esse ano ou foi no finalzinho do ano passado, né? Que ele falava já a importância de silenciar, a importância do cristão buscar o silêncio, né? Buscar os momentos de oração silenciosa. Então isso foi sensacional, né? É, e essa fala que você comentou aí, eu li a respeito, eu li um trecho a respeito, que ele comenta sobre Uhum. a história do peregrino russo, né? Exato, Da exato. tradição da Igreja Ortodoxa. Porque na Igreja Russa, na Igreja Ortodoxa, eles não perderam, né, essa dimensão contemplativa do cristianismo, né? Eles continuaram. E foi mais no Ocidente que isso
meio que ficou de lado, né? A gente ficou mais nas práticas externas, né? Mais nas práticas devocionais, nos cultos, né? Mas perdeu um pouco essas práticas de interiorização, de silêncio, né? Então, justamente essa oração de Jesus, ou oração do coração, é um nome que é um nome na tradição ortodoxa, né? De ficar repetindo um trecho curto do Evangelho ou aquela frase mesmo, que é exatamente essa frase que a gente lê hoje, né, no ensinamento, né? Exato. Vem meu auxílio, Senhor, vem depressa, né? Ficar repetindo isso é a prática do peregrino russo, né? Tem Relatos do Peregrino Russo, né, que é o livro. É muito bom ouvir o Papa dizer isso, né? Exatamente, Muito, foi muito bom mesmo. muito importante. Muito importante para nós, pessoas modernas, né? A gente, nos dias de hoje, com 1 milhão de atividades, né? Com a nossa atenção e a nossa energia espalhada por um monte de atividades o tempo todo. É importante a gente aprender uma prática dessa, cultivar uma disciplina dessa que nos leva a reconectar, né, com a nossa essência, com o nosso interior. Né? Verdade. Obrigado por falar isso, obrigado pela lembrança. Imagina. Ô, pessoal, boa noite. Posso Fala, Edson, falar? tudo bem? Pode? Tudo bem. Então, assim, para mim, falar de uma descoberta para mim esse tipo de oração, né? De uma oração contemplativa, de uma meditação. Porque eu venho de uma confissão cristã que não tem esse tipo de trabalho, né? Que é batista, né? A minha igreja é uma igreja tradicional, né? Mas ela tem muito assim uns trabalhos muito para uma questão mais externas, né? Tem sim os momentos devocionais, né? De leitura da Bíblia, de uma devocional matinal, né? Geralmente é uma coisa que dá muita ênfase, né? Questão de relação mesmo, mas assim uma busca interna, né? De um trabalho interno, de uma busca mesmo pela interiorização. É algo assim que é muito. Não tem, para falar a verdade, né? Então, assim, para mim, esse momento está sendo assim, um momento de um encontro muito importante, né? Você chegou a falar um pouquinho de leveza aí quando você falou que, né, com o tempo a prática foi te trazendo, né? Eu estou sentindo isso nesse tempo que eu faço, né? Parece que é aquele caminhão, né, cheio de carga. Aí chega no lugar, assim, para fazer a entrega e vai tirando a carga e fica mais leve, né? Então, Uhum. tenho sentido essa leveza também e é algo, assim, que eu encontrei que tem me feito muito bem mesmo. Eu queria deixar esse relato aí pro pessoal também. Que bom, obrigado. Obrigado, Edson. Muito bom. Completando isso que você falou, né? É uma leveza, eu sinto também assim que com a prática, né? Com essa prática ele nos ensina a viver com mais confiança, com menos porque justamente essa conexão, quando a gente faz essa conexão com o espírito, né? No nosso interior, e a gente tem essa experiência direta, né? Não é ninguém dizendo para você, olha, acontece assim, é assado, ou você tem que acreditar nisso, né? Quando você vai fazer parte de participar de uma religião, alguma coisa assim, tem aquela listinha das regras que você tem que seguir ali, do que você tem que acreditar, né? Você tem que pensar dessa forma, né? Para fazer parte aqui. Mas a prática da meditação, ela te dá essa experiência direta de você não ir além de acreditar, é você saber, né, que isso existe, isso é real, né? A realidade do espírito, né, é verdadeira. E isso
eu sinto, pelo menos, que ensina a gente a viver com mais confiança, porque porque essa prática ela elimina o medo, elimina os verdade. medos, né? Que a gente tem as incertezas por viver muito preocupados, né? Preocupados com o futuro, o que vai acontecer, ainda mais no que a gente está vivendo hoje em dia, né? Quem que não acorda e fica um pouco preocupado, né? O que vai acontecer, o que vai ser de nós, né? Mas quando a gente se conecta e passa a deixar fluir mesmo essa energia que vem do espírito aí, a gente passa a viver com menos medo, com mais confiança realmente, confiança de que algo vai tomar conta, algo está tomando conta de mim, né? Verdade. Algo está me conduzindo e viver com mais coragem, como eu sempre gosto de lembrar, né? Um dia eu fui ler a respeito disso falando coragem não quer dizer não ter medo, né? A gente continua sentindo medos a vida inteira, mas a palavra coragem significa agir a partir do coração. Então, quando a gente age a partir do coração, tudo fica mais fácil. Então, essa prática acho que leva a gente a viver com mais confiança, com mais coragem. Eu notei, Sérgio, que o fato de praticar meditação na pandemia, para mim, foi essencial, porque me trouxe, né, mesmo em meio a uma situação tão complicada, tão conflituosa, tão difícil como a gente viveu, eu passei por esse momento, eu acho que de uma forma mais tranquila, né? Claro, tomando todos os cuidados, né? Mas eu achei que, para mim, sem a meditação cristã, eu acho que passar pela pandemia teria sido desesperador, mas as práticas me ajudaram a passar melhor pela pandemia, né? Continua, né? E não acabou ainda, né? Pois é. Que bom. Que bom. Eu queria aproveitar só para dizer duas coisas também. Não sei se alguém tiver alguma pergunta, pode me interromper, tá? Não tem problema. Queria dizer duas coisas, saudar aqui duas pessoas. Um é o Alexandre Ferreira, que está participando pela primeira vez, né, Alexandre? Não sei se você já praticou, já conhece, né? Acho que alguma linha de contemplativa, talvez, né? Mas hoje está com a gente aqui participando pela primeira vez, né? Acho que não tô te ouvindo. Acho que falhou o áudio ali. Mas tudo bem, só tô saudando aqui o Alexandre. Tem um podcast muito bom, recomendo, quem quiser conhecer, que chama-se Uma Conversa, que fala de temas. Me ouve agora, Sérgio? Oi? Você me ouve? Agora estou ouvindo, estamos ouvindo. Então, cara, olha, primeiro satisfação conversar contigo, com todo mundo, né? Agradeço a presença, finalmente. Obrigado. Eu estou acompanhando um pouco pelo YouTube, mas é uma prática que eu vou e volto na minha vida, assim, né? Que legal. Eu estou participando hoje com a Renata, minha esposa, com a Alice, que não facilitou muito o silenciar. Eu sei como é. Mas é algo que me ajuda muito, assim. Eu falava isso com a Renata. Eu acho que a meditação e esse centrar-se através de uma oração contemplativa é o que tem me segurado também, né? Um pouco esses tempos. E eu pesquisei também sobre Mestre Eckhart, né? Uhum. Então, também eu tenho uma cabeça cheia de teoria e de vez em quando eu tenho que ir para a prática, porque uma coisa complementa a outra, né? Dá sentido e tudo. Sim.
Então, que bom que tem esse grupo, que bom que tem pessoas interessadas e desde já fico feliz aí de ver que tem gente que já está contigo aí há algum tempo e tem ajudado, inclusive, a enfrentar esses dias difíceis que a gente passa, né? Pois é. Legal, cara. É isso aí. Obrigado demais pela presença. Imagina. Sou fã do podcast. Tá bom. Tá legal. Um abraço pro Pedro. Vou dar uma olhada. Muito bom. Um abraço pro Pedro. Pode deixar, obrigado. Será dado. Valeu. É isso que o Alexandre falou, né? Realmente, a gente tem durante a vida, né? A gente tem quem segue, né? Alguma religião, né? Tem ali o seu treinamento, vamos dizer assim, o seu treinamento religioso. A gente aprende as práticas, os rituais, as orações todas, né? E eu posso dizer, eu falo por mim, tá? Que boa parte da minha vida, eu que sempre fui católico e tudo, posso dizer praticante, né, participante ali de grupos, de atividades e tal, que acho que boa parte da minha vida religiosa tinha muita coisa que eu não compreendia, né? Quantos ensinamentos a gente ouve ou quantas coisas você escuta na igreja e você acha que entende, mas não compreende, e por isso não consegue colocar em prática na sua vida, né? Mas a, a prática da meditação vem trazer justamente essa luz, né, para os ensinamentos. A gente começa a escutar de outra forma, com uma atenção verdadeira e com uma conexão. Faz uma conexão, né? O que a gente escuta, o que a gente faz faz uma conexão aqui dentro verdadeira. E o Alexandre deixou aí no chat, deixou aqui o site, né, do podcast. Eu recomendo, viu? É muito bom, aprendo bastante com o Alexandre e com o Pedro que apresentam lá. E eu tinha falado, eu não vou me alongar muito também, né? Quem quiser, quem precisar sair, né? Precisar ir embora, ele sabe que tá todo mundo em casa, né? Tem coisas para cuidar, fica à vontade, tá? Não tem problema nenhum, não. Eu fico por aqui até a última pessoa. Mas lembrando, né, que a gente deve procurar, quem quiser, né, realmente estiver nessa busca, deve procurar manter uma certa disciplina, uma certa regularidade na prática, né? A gente recomenda praticar 2 vezes por dia, uma logo que acordar e outra no final da noite, final do dia ou começo da noite, para você encerrar o ciclo, né? Fazer um ciclo mesmo. Quando a gente toma remédio, o médico fala, né? Você toma esse remédio de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas. Então, é recomendado para os cristãos que os cristãos orem algumas vezes por dia, né? Pelo menos 2 vezes por dia, a gente recomenda você fazer a prática. Então, logo quando acordar, antes de ver celular, antes de ler notícias, antes de ler um texto, qualquer coisa que agite a sua mente, né? Comece a gerar agitações na sua mente. Aí, aproveita a calma da sua casa, de repente acordar meia hora antes da família, né? Aproveitar ali que a casa está mais silenciosa e a sua mente está mais quieta também. E já faz o primeiro período de 20 minutos de meditação. E no final do dia, para encerrar as atividades do dia. Então você deixa seu trabalho, seu estudo, suas atividades de casa e senta para fazer o segundo período de meditação. E à noite, como a gente passou o dia inteiro em atividade, em agitação, aí a gente recomenda, antes da meditação da noite, você ler um texto sobre a meditação, ler um trecho do Evangelho, ler uma poesia, escutar uma música calma, né? Fazer coisas que ajudem você a se aquietar, diminuir a agitação do dia, e aí você encerra o dia com mais uma prática. Tá? Antes das atividades da noite também, né?
às vezes vai dar uma arrumada na casa, vai dar banho na criança, né? Vai botar as crianças para dormir e tal. Então, você mantendo essa regularidade, aí você começa a perceber, então, que você vai criando um outro ritmo na sua vida, um outro ritmo no seu dia. O seu dia passa a ficar mais equilibrado, você passa a ficar, né, mais presente, mais conectado com as coisas que você faz também. Porque o importante não é só essas duas práticas durante o dia, mas é o que acontece no resto do dia depois, porque você vai para o seu dia com essa mente. Você vai para o seu dia com essa disposição de que quando você perceber que está muito distraído, está muito distraída, está muito agitada, você percebe, opa, eu acho que eu me desconectei um pouco, né? Você começa a sentir uma confusão e tal. Aí você para. Se você tiver um tempinho no dia, faz um terceiro período de meditação, né? Tem gente que faz um pouco antes de almoçar, ou no meio da tarde, ou antes de dormir, de repente. Então você se reconecta e continua depois o seu dia, né? E daí a última coisa agora que eu queria dizer é saudar também nosso amigo Amarildo. Amarildo, você fez uma pergunta aí, né, umas 2 semanas atrás, que me levou a pensar, ou melhor, me levou a meditar sobre isso muito, e eu aprendi, né? Eu também aprendi com a sua observação, né? Você fez, o nosso amigo Amarildo perguntou uns encontros atrás aí sobre essa questão mesmo de desfazer, de ir além das imagens, né? Ele comentou, por exemplo, às vezes me ajuda se eu tiver, se eu não lembrar bem, mas ele comentou sobre o fato de que às vezes está meditando e visualiza, né, uma imagem que ele considera muito agradável e que é difícil de desapegar dela, né, dessa imagem, como fazer, né? E eu lembro, eu só respondi naquele dia, continue dizendo o seu mantra. Isso é o principal, né? Durante o tempo todo da meditação, nós devemos ir além dos pensamentos. Então, a única coisa que a gente faz é continuar dizendo o mantra. Tá? Porque senão, qualquer imagem que surge, sons, lembranças, né, que surgem durante a meditação, boas ou más, né, positivas ou negativas, agradáveis e desagradáveis, tudo isso é operação da nossa mente. Então a gente quer ir além dos pensamentos, a gente quer ir mais profundamente. Só que isso que eu talvez não tenha tido tempo da outra vez, ou não expliquei, talvez não tenha respondido muito bem. Só que por causa desse comentário seu, que eu fui refletindo todos os dias na prática e fui meditando sobre isso, né? Que eu percebi o quanto eu também tenho dificuldade em soltar os pensamentos agradáveis. Porque quando a gente fala, percebeu uma distração, a gente deve tratar todos os pensamentos como distração. Percebeu uma distração, solte o pensamento e volte para o mantra. Só que quando a gente tem pensamentos, por exemplo, sobre o trabalho, sobre a lista do supermercado, sobre um filme que a gente viu, né? Aí é fácil a gente discernir isso. A gente fala, isso é uma distração, eu não quero isso agora, eu volto minha atenção para o mantra. Só que quando o pensamento é agradável, é muito mais difícil a gente soltar ele. É muito mais difícil desapegar dele. Uma vez uma senhora falou comigo, depois de um grupo de meditação presencial, né, antes da pandemia, uma senhorinha já muito idosa, e
né, enfim. Ela tinha vindo pela primeira vez, ela falou para mim, eu achei maravilhosa a meditação. Eu falei, a senhora gostou? Que bom, né? Volte sempre, continua com a gente e tal. E ela falou assim, eu durante a meditação eu enxerguei Jesus e ele falou para mim para eu rezar o Pai Nosso com ele e eu fiquei ali rezando o Pai Nosso. E eu não podia, né? Eu não podia falar para ela, não, você não meditou, você fez errado. Tinha que ter ficado com o mantra, tinha que ter tratado como distração, né? Então, eu não tive coragem de falar isso para ela na hora, mas falei para ela, ok, muito bom, na próxima vez, lembra do mantra, continua dizendo o mantra, né? E tal. Eu não, a gente sempre escuta esse tipo de comentário das pessoas, eu enxerguei tal santo, eu enxerguei Jesus, enfim. Eu tive uma visão muito agradável, né? E eu nunca tive esse tipo de imagem, não lembro de ter tido esse tipo de imagem. Mas eu tenho outras imagens agradáveis, né? Às vezes eu fico pensando numa conversa que eu tive com um amigo. Recentemente eu tive a oportunidade de assistir uma palestra online com Don Lawrence, né? Que ele está fazendo várias palestras online. Aí fico pensando nas palavras dele, aquilo é muito agradável. E não percebo isso às vezes. Não percebo que eu estou preso no nível dos pensamentos, né? E como é difícil isso. Então eu quero agradecer aí a Marildo por aquela pergunta que na hora, desculpa se eu não respondi tão bem, não respondi direito, né? Mas depois aquilo ficou, né? Durante acho, uma semana, duas aí eu fiquei refletindo bastante sobre aquilo e isso me levou a perceber também que tem outros tipos de pensamentos que são mais difíceis para eu desapegar também, né? Então me ajudou também a enxergar isso. Gente, já são 8 horas e então agradeço a presença de todos. Espero que estejam todos bem, se cuidando, né, na medida do possível e continuem praticando, né? E a gente se vê no próximo encontro. Tá bom? Fiquem com Deus. Tchau.